Olá, eu sou o professor Givanildo e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre triângulos e algumas propriedades do triângulo. Então, o triângulo é um polígono constituído por 3 lados e por 3 ângulos e, diga-se de passagem, é o menor polígono, né? Não existe polígono de 2 lados, o polígono começa a ser contado a partir de 3 lados. Então, o triângulo é um polígono de 3 lados e possui 3 ângulos internos. Então vamos colocar aqui. Então ele é constituído por lados e por ângulos internos. Então aqui seria o lado A, o lado B, o lado C. Opondo ao lado A, eu vou colocar um ângulo alfa. Opondo ao lado B, eu vou colocar um ângulo beta. E oposto ao ângulo C, eu vou colocar um ângulo teta. Bom, a primeira coisa que a gente vai estabelecer desse triângulo, e que é uma verdade, presta bem atenção. Se você tem aqui um buraco que representa a quina de um triângulo, isso aqui mede 20 graus, ok? E você tem um outro do mesmo tamanho, só que aqui é maior, é 60 graus. Observa que para fechar essa abertura angular do ângulo de 60 graus é preciso de uma tampa maior. Vamos imaginar que isso aqui é uma tampa. Com isso a gente conclui que quanto maior o ângulo, maior a tampa, ou seja, quanto maior o ângulo, maior o lado para fechar essa parte, maior vai ser o lado oposto. Então, por exemplo, se você tem aqui A e B, eu posso afirmar que B é maior do que A, portanto eu posso afirmar que o ângulo de 60 graus é maior que o ângulo de 20. Então aqui está a primeira propriedade do triângulo. O maior lado de um triângulo se opõe ao maior ângulo, ou o maior ângulo de um triângulo se opõe ao maior lado. Essa correspondência, né, ela é verdadeira, a gente acabou de ver. Então vamos supor que eu diga que o lado A é maior que o lado B e por sua vez é maior que o lado C. Isso implica, ou posso estabelecer uma condição, isso aqui só vai ser verdadeiro se também, qual é o lado oposto ao lado A? Alfa. Se alfa for maior ao lado oposto a B, então o ângulo que é oposto a B é beta. Isso aqui tem que acontecer. E por sua vez tem que ser maior que o ângulo teta. Então isso aqui é a primeira propriedade do triângulo. O maior lado se opõe ao maior ângulo. Então, por exemplo, se eu te desse um triângulo assim, vamos ver essa propriedade visualmente. Aqui mede 5, aqui mede 1, aqui mede aqui mede 1 não, mas aqui mede 2. E aqui mede 6. E aqui está o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C. Se eu perguntar qual é o maior ângulo aqui, se eu perguntar quem é o ângulo maior, ora, era só você ver que 6 é maior do que 5, que por sua vez é maior do que 2. Então o maior ângulo é quem? É quem está oposto a 6. Quem é que está oposto a 6? O B. Então o ângulo B seria maior que o ângulo que está oposto ao ângulo 5, que é o A. Seria maior do que o A, que por sua vez seria maior que o C. Então, ó, o maior lado se opõe ao maior ângulo. Então essa é a primeira propriedade. Então a gente pode chegar à conclusão, se eu olhasse aqui e perguntasse qual é o maior ângulo, você pode afirmar que o maior ângulo é o que está oposto ao 6. Então B ele vai ser maior do que A e B vai ser também maior do que C. Segunda propriedade é a propriedade para que o triângulo exista. Essa propriedade determina a condição de existência de um triângulo. A soma de dois lados consecutivos tem que ser maior do que o terceiro lado não somado. Então a soma de dois lados consecutivos
tem que ser maior do que o outro lado não somado. Então, por exemplo, você tem aqui o lado A, B e C. O que ele está afirmando? Se eu somar o lado A mais o lado B, tem que ser maior do que o lado C. Se eu somar a medida do lado A com o lado C, tem que ser maior do que o lado B. E se eu somar a medida do lado B mais a medida do lado C, tem que ser maior do que o lado A. Sem isso aqui, esse triângulo não existe. Um triângulo, para existir, tem que estabelecer essa condição, que é a soma de dois lados não consecutivos tem que ser maior do que o lado não somado do triângulo. Então vamos ver uma aplicação disso aqui. Eu posso colocar para você que aqui é 4, aqui é 3. Qual tem que ser o valor de x? Por exemplo, eu poderia colocar que x é igual a 1? Não, por quê? Poderia até fazer sentido se você colocasse aqui, ó, 4, 3, 1. Aí você vai falar, não tem problema. 4 com mais 1, 5. E 5 é maior do que 3. Ok? Então 5 é maior do que 3, de fato é. Se você também somasse 3 com mais 4, 3 com mais 4 dá 7. E 7 também é maior do que 1. Porém, quando você fizer 3 com mais 1, vai dar 4. 3 com mais 1 vai dar 4. E 4 não é maior que 4. 4 é igual a 4. Isso não pode acontecer. Então o valor de x não pode ser 1, mas pode ser 2. Pode ser 2. Ok? Bom, aí vem a pergunta. Pode ser 2, mas será que isso tem limite? Aqui quando você coloca que é 2, ó, fica tranquilo. Vai dar 5, vai dar 7, vai dar 6, beleza. Só que eu posso afirmar, aqui o x pode ser 2. Aliás, o x tem que ser maior do que 1. Na verdade, o x tem que ser maior do que 1. A gente botou 2, mas se fosse 1,5 aqui, já daria 4,5, já daria 4. Então x aqui a gente tem que afirmar que x para isso aqui acontecer tem que ser maior do que 1. Mas será que não existe um limite? Será que é só dizer que ele é maior do que 1? Por exemplo, eu posso colocar que é 9? Não, porque os dois maiores lados é 3 e 4. Quando somado, vai dar 7. Eles têm que ser maior do que o lado não somado. Então aqui tem um limite. Ele não pode só simplesmente ser maior do que 1. Vai chegar um ponto que ele não vai poder ter o valor. Então lembrando que os dois maiores lados somados dá 7. Então essa soma, o valor que eu colocar aqui pode ser 1, mas por sua vez não pode ser 7. Tem que ser um número menor que 7. Então eu posso afirmar que x tem que ser menor do que 7. Por quê? Porque se você colocar aqui que é 7, 3 com mais 4, 7, não pode ser igual. Bom, como é que a gente escreve isso de uma maneira sucinta? A gente escreve que aqui está 1, então a gente pode dizer que 1 é menor do que x, e por sua vez o x tem que ser menor do que 7. Isso que está escrito aqui é a mesma coisa que está embaixo. Dizer que x é maior do que 1 é dizer que 1 é menor do que x. E dizer que x é menor do que 7 é o que a gente estabeleceu aqui, que x é menor do que 7. Então essa é só uma forma simplificada de escrever aquelas duas condições ali. Então, feito isso, a gente passa para a terceira propriedade, que é a soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, quando você soma o triângulo, a soma dos ângulos internos do triângulo, θ mais beta, alfa mais θ mais beta, isso tem que dar 180 graus. Bom, um problema prático para a gente ver isso. Se você tem aqui um triângulo formado por 70 graus e aqui formado por 50 graus, quanto que tem que medir um ângulo X? É só você pensar, né? Você vai fazer
exatamente o que você está vendo aqui. Se eu somar 50 mais o outro ângulo que é de 70 mais x, isso aqui tem que dar 180. Você estabelece essa equação. Então 50 mais 70 vai dar 120. 120 mais x é igual a 180. Resolve essa equação, tá aqui. Somando, vai para lá subtraindo. X é igual a 180 menos 120. X é igual a 60. Aqui daria 60 graus. Bom, o que é preciso gravar disso aqui? Eu precisava gravar, fazer essa equação? Não. Você pode fazer direto. Se aqui está te pedindo x, você sabe que a soma tem que dar 180. Então você tem 70 com mais 50 dá 120. 120 para chegar a 180 está faltando quanto? 60. Bom, agora vamos para a classificação dos triângulos. Os triângulos classificam de acordo com os lados e o ângulo. Então vou botar a classificação de acordo com o lado e de acordo com os ângulos. Então vamos lá. De acordo com o lado. Então, de acordo com os lados. Essa vai ser a classificação, que se classifica de acordo com os lados. Bom, o que pode acontecer em relação aos lados? Né? O que pode acontecer aqui em relação aos lados? Você pode ter um triângulo cujos três lados são iguais. Quando os três lados de um triângulo são iguais, esse triângulo vai receber uma denominação. Ele vai ser chamado de equilátero. Então, um triângulo que tem os três lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, possui os três lados iguais, ele vai ser chamado de equilátero. Vamos fazer um desenho, um esboço dele aqui. E um triângulo equilátero, um triângulo que todos os lados são iguais, possuem a mesma medida. Para eu não errar aqui, eu vou até utilizar a mesma medida aqui. Então, todo triângulo que possui três lados iguais, olha lá, os lados são iguais, isso aqui era A e A. Todos os lados têm a mesma medida. Posso colocar aqui também, ó, 10 metros, 10 metros, 10 metros. Ou seja, os três lados têm que ser iguais. Ele vai ser chamado de triângulo equilátero. Olha lá, os três lados são iguais. Ele também pode ser classificado, nem sempre, nem todos os triângulos têm os três lados iguais. Então ele pode ter apenas dois lados iguais. Quando isso acontecer, ele vai ser chamado de isósceles. Então um triângulo que possui apenas dois lados iguais, ele vai ser chamado de isósceles. Então vai ser um triângulo isósceles. Ok? Bom, vou copiar aqui. Como é que seria esse triângulo então? Ele agora só tem dois lados iguais. Vou fazer aqui para ficar mais reto. Seria um triângulo desse tipo aqui. Dá para ver nitidamente que esses dois lados são iguais, né, aqui, e esse aqui é diferente, né? Como a gente estabeleceu, pode colocar aqui que é L, L, e aqui é um outro valor. Vou botar que aqui mede M. Ou seja, esses lados possuem apenas dois lados iguais.
tem um erro aqui, isósceles. Isósceles. Então, triângulo isósceles. E aí a gente pode ter também um triângulo que todos os lados são desiguais, né? Todos os lados, no caso, seriam desiguais. Não haveria nenhum lado igual. Quando isso acontecer, o nosso triângulo vai ser chamado de escaleno. Então, vamos fazer a demonstração de um triângulo escaleno. Todos os lados iguais, escaleno. Então, nesse caso, você tem um triângulo com todos os lados desiguais. Ele recebe a denominação de escaleno. Vou botar esse triângulo se fosse assim. Então, esse lado é diferente desse, que é diferente desse aqui. Então, esse tipo de triângulo é chamado de escaleno. Todos os lados são desiguais, né? No caso, a gente pode trabalhar com o que a gente estava fazendo. A, B e C. Só que o triângulo não se classifica só de acordo com os seus ângulos. Ele pode ser classificado, além dos seus lados, com seus ângulos internos. Então, para estabelecer essa condição, agora a gente vai ver essa classificação. Aqui foi a classificação de acordo com o lado. Agora a gente vai ver a classificação de acordo com ângulos para a gente fechar essa aula. Então, ele pode também ser classificado de acordo com os ângulos internos. Então, tem a classificação de acordo com os ângulos internos. Então, vamos escrever aqui. É classificação de acordo com ângulos internos. Então, de acordo com ângulos internos, o que pode acontecer, né? No meu caso aqui, pode acontecer de todos os ângulos internos serem iguais, ok? Nesse caso, quando todos os ângulos internos são iguais, o triângulo ele vai receber uma denominação, ele vai ser chamado de equiângulo. Então, vai ser chamado de equiângulo. Equiângulo. Todos os ângulos internos de um triângulo são iguais, eles são chamados de equiângulo. E por incrível que pareça, todo triângulo equilátero obrigatoriamente é equiângulo, porque essas tampas que estão aqui, que são os lados, faz com que os ângulos também sejam iguais. Então, a gente já pode até pegar que todo triângulo equilátero é, por consequência, um triângulo equiângulo. Então, ó, o triângulo equilátero obrigatoriamente é um triângulo equiângulo. E no caso, como a gente está falando das medidas, a soma tem que dar 360, 180, então cada ângulo desse mede 60. Bom, outra classificação que a gente vai ter é quando os lados internos forem menor do que 90 graus, forem agudos. Nesse caso aqui, todos eles são menor que o 90 graus. Porém, como eles são iguais, ele vai receber a classificação de equiângulo. Mas quando tiver um apenas diferente, isso vai acontecer, mas todos forem menor do que 90 graus,
né? Esse triângulo vai receber a classificação de acutângulo. Lembra, ângulo menor que 90 graus é agudo. Então isso vai lembrar que o nome disso vai ser acutângulo. Acutângulo. Triângulo acutângulo é um triângulo cujas medidas são de todos os ângulos internos são menor do que 90 graus, mas não confunda quando for 60. Quando todas as medidas for 60, ele vai ser um triângulo equiângulo. Então você pode ter um triângulo aqui e todos os ângulos internos, por exemplo, for aqui, vou botar aqui 50, aqui 60 não, botei 50, vamos botar aqui 60, aqui 70, já deu 110. 110 para 180, 110 não, deu 130. 130 para 180, falta 50. Observe que todos os ângulos são menores que 90 graus, então ele é classificado como acutângulo. Mas pode acontecer de ter um ângulo igual a 90 graus. E aí a gente vai ter o que a gente chama de um triângulo retângulo. Todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, no caso só vai poder ter um ângulo de 90 graus no triângulo, não existe mais de um ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Então, se tiver um ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo, né? É um famoso triângulo onde a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, que logo a gente vai ver nas próximas aulas. Mas esse triângulo aqui, a gente sabe que aqui a medida é uma perpendicular, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, esse ângulo, ele mede 90 graus. A gente representa com essa perpendicularzinha. Então vai ser um triângulo retângulo. E o último triângulo que a gente vai ter é que pode acontecer do triângulo ter um ângulo maior do que 90 graus. Ângulos maiores que 90 graus são ângulo obtuso. Então isso vai dar a classificação desse triângulo de obtusângulo. Então ele vai ser chamado de obtusângulo. Vai ser chamado de obtusângulo. Obtusângulo. O que é um obtusângulo? É um triângulo que possui um ângulo maior do que 90 graus. Acontece aqui, ó. Você tem um ângulo aqui. Nitidamente se vê que o ângulo que está aqui é maior do que 90 graus. Né? Vou botar aqui que no caso é 120. Então possui um ângulo maior do que 90 graus. Ele é um triângulo obtusângulo. Então, recapitulando, a gente tem a classificação de acordo com os lados. De acordo com os lados, o triângulo é chamado de equilátero, possui 3 lados iguais. De acordo com 2 lados iguais, ele vai ser chamado de isósceles. Os 3 lados desiguais, ele vai ser chamado de escaleno. De acordo com os ângulos internos. Agora, quando ele tiver todos os ângulos internos iguais, nesse caso vão ser 60 graus, porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180, ele vai ser chamado de equiângulo. Quando todos os ângulos internos forem menor do que 90, ele vai ser chamado de acutângulo. Quando possuir um ângulo reto, ou seja, que mede 90 graus, ele vai ser chamado de retângulo. E quando
tiver um ângulo maior do que 90 graus, né, no caso aqui 120, ele vai ser chamado de obtusângulo. Então espero que vocês tenham acompanhado. Esses são conceitos que precisam ser gravados para que a gente possa desenvolver o exercício tranquilamente. É um termo que a gente precisa se habituar com essa linguagem matemática em relação aos triângulos. Então até a próxima, faço as atividades propostas e na próxima aula faremos a correção das mesmas.